da santa e poderosa palavra do Senhor, nessa tarde maravilhosa, dizer para você que Jesus é bom e as suas misericórdias, ela dura de eternidade em eternidade. Vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui na presença do Senhor, exaltando e louvando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos lhe agradecer por mais esse dia de vitória, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos deu para estar aqui, na presença do Senhor, juntamente com nossos irmãos deste bairro, da região aqui do Jardim Campo Belo, Jardim, enfim, toda a região, a todos nossos irmãos do canal, que vai assistir, que estão conosco através da live pelo Facebook. Jesus abençoa cada morador, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão passeando, aqueles que estão descansando. Meu Pai, quem sabe tem alguém nesse exato momento, que quem sabe trabalhou à noite, e bem verdade eu não sabia, mas eu estou aqui porque o Senhor sabe e conhece, e quem sabe essa pessoa pode até se acordar, meu Deus, na hora dessa pregação. Mas se o Senhor fazer isso, papai, é porque o Senhor tem um projeto, é porque o Senhor tem um plano na vida deste homem, na vida dessa mulher. Nesse exato momento, quem sabe, meu Senhor, tem alguém enfermo, desesperado, depressivo, passando uma luta, uma perseguição na vida conjugal, material e espiritual. Oh, meu Pai, quem sabe alguém desempregado, o Senhor, no nome de Jesus, possa estar abrindo uma porta de emprego para este homem, para esta mulher. Oh, aleluia. Ai, carabarrassura mandacai. Deus de poder, Deus de glória, meu Senhor. O Senhor possa estar nos dando uma palavra que nessa tarde maravilhosa, não que eu venha trazer raiva para as pessoas, que venha intrigar a religião que ele está seguindo, mas para que ele possa entender que é o Senhor que chamou, que escolheu, e que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um projeto na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, me dê uma palavra, fala comigo, fala conosco, porque a primeira palavra ela fala comigo. A palavra não é somente para os ouvintes, mas a palavra também, meu Senhor, ela é primeiro para mim. E é uma palavra que o Senhor vai nos dar aqui, papai. Colocar a palavra na minha boca, que ela possa vir de encontro à minha necessidade, mesmo que eu não goste. Talvez, e eu acho pesado esta palavra, talvez nós achamos pesado essa palavra, mas nós sabemos que ela é o melhor para mim, o melhor para a humanidade, o melhor para cada ouvinte que vai ouvir esta palavra, meu Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero lhe pedir, e já quero lhe agradecer para a glória do nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, nós vamos ler aqui uma palavra nesse exato momento, que é uma palavra que Deus tem para o meu e para o seu e para o nosso coração. Aleluia, nesse exato momento que nós estamos aqui nessa data de domingo, um domingo maravilhoso como esse, que somente o Senhor que tem palavra, conforto, resposta e solução no nome de Jesus. Todos concentrados, Jesus vai pregando, e um paralítico de fora escutando. Estou em cima desta cama,
já há tanto tempo. O meu sonho é ser curado, mas sozinho não vou conseguir. De repente, nas quatro pontas da minha cama, alguém pegou e do chão me levantou. Eu me lembro, nem meu nome perguntaram. E da porta eu fui me aproximando, mas pra entrar não vi ninguém deixando. A esperança estava tão longe de mim. Naquele dia, amarraram uma corda na minha cama e com seriedade um ao outro chama: ei, vamos levá-lo por cima do telhado. Ô glória, eita glória, maravilha. Segurando pra ele não cair. Os dois que são mais fortes então vão subir. Se segura paralítico por trás, vamos ali. Eita glória. Cama balançando, quem estava em cima me puxando. Enquanto me puxava, o vento até sobrava, mas quem estava embaixo da minha cama segurava. Bem devagarinho eu fui subindo, e alguém disse: ele está caindo. Mas com muito cuidado eu fui puxado. Quando me dei por conta, já estava em cima do telhado. Que é isso? Eu não estou entendendo. Porque vocês me trouxeram aqui e me disseram: fica calmo, nós vamos te levar até o mestre. Foi bem assim. Quando a telha começou a tirar, duas telhas colocou pra lá. Mediu e viu que a sua cama dava pra passar. Os dois que estavam embaixo então subiram pra ajudar. Devagarinho a cama vai descendo, e os meus olhos de lágrimas enchendo. De frente com Jesus agora minha cama está, e todos os meus pecados ele vai perdoar. Os fariseus começam a razoar: ele é esse pra pecado perdoar? Para que saiba se eu posso perdoar, pegue a tua cama, meu rosto exalou, o medo esticou, a força me chamou, a graça me abraçou. O fariseu calou, Jesus me restaurou, me colocou de pé e disse: levanta e anda. Quem não acreditou, de perto me olhou, Jesus me levantou, me desapropriou. Agora estou de pé e vim testemunhar. Esta é minha cama e ele me mandou andar. Mesmo estando em cima para eu. Eita glória. E eu quero dizer para os queridos amados irmãos, e eu quero dizer para todos os queridos irmãos ouvintes da palavra do Senhor, que está ouvindo a palavra do Senhor nesse exato momento, é dizer para os irmãos que Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida. E dizer para os irmãos que nós vamos ler a palavra do Senhor aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 18, verso 35, que diz assim, Lucas capítulo 8, 35, assim: e aconteceu que chegando perto de Jericó, eita meu Deus, estava ali um cego, assentado juntos aos caminhos, mendigando. Mas ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Meu Deus. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia para que ele calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando,
Mandou que ele lhe trouxesse, e chegando lhe perguntou-lhe, dizendo: o que tu quer que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Jesus lhe disse: recupere a visão, a tua fé te salvou. Jesus falando com o cego. Vamos continuar, subir a página aqui. E logo ele viu e glorificava a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Aqui, meus queridos, amado ouvinte da palavra do Senhor, nós estamos aqui na presença de Deus. Como eu disse para os meus amados irmãos, moradores, alguém chegou na sua casa agora e às vezes chegou até aborrecido com alguma coisa, e aí fala: meu Deus, acabei de chegar em casa e já escuto um barulho como esse. Mas eu digo para os irmãos, vou voltar a repetir: se os irmãos acharem que está muito alto, está incomodando, só nos falar para nós baixar um pouco o som, e aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Não fique aborrecido, não fique com raiva, porque Deus, ele tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Eu não estou aqui à toa, atravessei a cidade, eu moro lá para a região de lá, sentido o centro da cidade, e Deus colocou no coração. Deus, sempre nós oramos a Deus, pede para Deus um local aonde nós possamos trazer a palavra. Aí você pode até mesmo dizer: pastor Lorival, mas tanto lugar para o senhor ir, e por que veio para esse lugar aqui? Mas eu quero dizer, sempre nós estamos nas feiras populares, feiras, aleluias, em praça, centro de Campinas, mas basta no local ter uma alma, uma vida. Aleluia. Ah, pastor, mas é tanto barulho. Eu quero dizer para você que para mim estar aqui, a causa de eu estar aqui é você. E Deus nos trouxe aqui para dizer para você que ainda há uma esperança para a sua vida, e ainda tem solução para a sua vida, né, meus irmãos? Porque esse Deus, ele é um Deus fiel, ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que ele conhece. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós podemos ver um dos salmos de número 100. A palavra é 139. Olha o que diz a palavra do Senhor, para você ver como você é tão importante para Deus. O salmista Davi, ele expressa aqui acerca da onipotência de Deus, a onipresença de Deus, e a onipotência de Deus, e o poder de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me conheces, tu me sonda, tu sabes o meu assentar, conhece o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu deitar, conhece todo o meu caminho. E no 4, meus amados irmãos, diz assim: não havendo palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tu conhece. Ou seja, o Senhor conhece, meus irmãos, todas as palavras, todo aquilo que você ia falar. O Senhor conhece a palavra que o Senhor, que nós vamos falar amanhã. O Senhor conhece, meus amados irmãos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos pensando. Oh, glória! E por isso que Ele manda os seres humanos trazer a palavra para a vida das pessoas, a qual nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo trabalhoso, tempos, meus amados irmãos, a qual nós podemos contemplar. Eu vou falar sem medo de errar com os irmãos aqui, a qual nós podemos ver as perseguições têm surgido, a criminalidade tem se aumentado,
a falta de amor nas pessoas, aleluias, tem perdido a falta de pessoa. Hoje uma vida por causa de um aparelho de celular, você perde a sua vida. Por causa de 10 reais você perde a sua vida. Os seres humanos não valem mais nada humanamente falando. Mas eu quero dizer para você que você é muito importante para Deus, aleluia. Independente daquilo que você está vivendo, daquilo que você está enfrentando, e que você acha que ninguém está vendo o que você está vivendo. Mas a Bíblia diz aqui no Salmo 139, o salmista Davi escreveu: Senhor, tu me sonda, me conhece. E eu quero dizer para os irmãos, quem sabe tem algum irmão aí: pastor, eu queria louvar um louvor. Pastor, eu também queria participar, eu queria dar uma palavra. Pastor, eu queria contar um testemunho para que eu estou com meu coração cheio, aleluia, de expressar alegria. Pode vir, meus irmãos. Nesse culto relâmpago que nós vamos fazer aqui, há uma oportunidade. Pastor, eu queria dirigir um trabalho para me ver como é que é a sensação desse trabalho que o Senhor está fazendo. Eu digo para você, meus irmãos, que nós estamos aqui, aleluia, todas as pessoas têm liberdade, aleluia, de expressar alegria, de falar das grandezas desse Deus Todo-Poderoso, e você foi escolhido por Deus, aleluias. Aquele texto que nós acabamos de fazer menção, e o salmista ele escreve: o Senhor conhece o meu sentar, o Senhor conhece o meu levantar, aleluia. Ele conhece, meus irmãos, como nós estamos vivendo, aleluia. Meu amigo Jair da Marmita, boa tarde, meu irmão, na paz do Senhor Jesus Cristo, está conosco através da live. O nosso irmão Peixe Decílio também está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Então ele disse assim: Senhor, o Senhor me conhece. Ele conhece os irmãos que estão no outro lado participando dessa live maravilhosa. Ele conhece a vida de cada morador, cada vizinho. Ele conhece, meus amados irmãos. E ele sempre tem uma palavra de vida. Ele sempre tem uma palavra, uma resposta. Ele sempre tem uma solução. Ele sempre tem, meus irmãos. Observa que a palavra oficial que nós lemos aqui, que foi em Lucas, no capítulo 18, no verso de número 35, ele conta, meus amados irmãos, acerca de algo que aconteceu quando o próprio Senhor Jesus, ele mesmo estava ministrando a palavra aqui na terra. Antes dele retornar para o céu, o maior objetivo de Jesus era levar a palavra para salvar as pessoas. Porque tem muitas pessoas que ele pensa somente aqui nessa terra. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta, uma das suas cartas, dizendo: se você pensar em Cristo somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Não estou dizendo que não é para nós trabalhar. Não está dizendo que não é para nós ter projeto. Não está dizendo que não é para você estudar. Não. Mas eu estou dizendo para mim, dizendo para os irmãos, que nós devemos pensar na eternidade. Aleluias. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, aleluia, nós estamos de passagem. Qualquer momento nós fechamos nossos olhos, e aonde nós vamos viver?
Eita glória. Eu estou vendo aqui o comentário aqui do nosso irmão Jair da Marmita. Eu estou vendo, meu irmão. Siga na paz, meu irmão. Vai dar tudo certo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então observa, querido ouvinte, se nós, aleluia, quando nós passar dessa vida para outra vida, o apóstolo Paulo, ele escreve em uma das suas cartas, principalmente uma das cartas dele aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo de número 9: a saber que se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e o teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque, aleluias, visto que com o teu coração crê para a justiça e com tua boca fazer confissão para a salvação. Olha aqui. O objetivo da palavra do Senhor é o quê? Para nós ter salvação da nossa alma. Pastor, só a salvação da alma? Sim, é o suficiente. Porque a partir do momento que nós... Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso trabalhar, não preciso correr atrás dos meus objetos. Precisamos. Mas o que acontece, meus amados irmãos, é que nós hoje em dia, nós estamos só correndo atrás do material. Nós só estamos, muitas das vezes, a palavra mais é pregada para que nós vamos viver aqui na terra. Mas o que o nosso Deus, Ele quer que nós buscamos, aleluias. E eu costumo dizer nas minhas pregações, que eu incentivo muito as pessoas, ela lê a Bíblia Sagrada. Porque na Bíblia Sagrada você vai entender, quando você lê a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, você estuda, você examina. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vamos concluir essa que nós estávamos falando aqui, quando a sua boca confessar e o teu coração crer para a salvação. Salvação de quê? Salvação da alma. Não quer dizer, meus amados, que que se eu morrer hoje, que acabou, acaba aqui nessa terra. Mas aí é o começo de uma vida. Aleluias. Porque a partir do momento que eu fechar os meus olhos, que nós fechar os nossos olhos, não tem mais o que fazer. Não adianta mais eu pedir para o pastor fazer uma campanha de oração para aquele que já desceu a sepultura. Não adianta eu pedir, desculpa a minha força de expressão, pedir para o padre fazer, aleluia, rezar uma missa de 7º dia. Não adianta mais, não serve mais para aquele que já morreu. Não, querido. Pode ter a missa sim, mas é tipo assim, não porque já morreu, porque lá em Hebreus 9:27 fala que ao homem está ordenado morrer uma única só vez. E aí resta-lhe juízo final. Aleluias. Pastor Valmir Souza, ô glória. Então, querido ouvinte da palavra do Senhor, a partir do momento que eu fechar os meus olhos, aí é eu e Deus. Os meus companheiros, aleluia, me leva até o cemitério, me coloca, eu sou enterrado. Aí tem a minha alma. Aí a alma que vai acertar com Deus, aleluias. E isso é escolha, meus irmãos. Nós temos que escolher enquanto nós estamos com vida.
Enquanto nós estamos com vida, nós escolhemos. É você que escolhe, é eu que escolho, e é nós que escolhemos. No capítulo 16, no verso 17, louvado seja é o nome santo do Senhor. Então, como está dizendo aqui, perdão, irmão, no capítulo 10, versículo 10, se com teu coração crê para a justificação, e com a tua boca fazer confissão para a salvação, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre o judeu e o grego, ele é o Senhor de todos os ricos e todos aqueles que invocam. Basta, meus amados irmãos, aonde tem vida, tem uma pessoa, é suficiente para que o Senhor manda alguém levar a palavra para aquela pessoa. Talvez, meus amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, nós achamos que não tem mais jeito, nós achamos que não tem mais esperança, nós achamos que não tem mais solução, entendeu? Mas você é muito importante para Deus, importante para Deus. E um dia, meus amados irmãos, nós vamos se deparar com Ele. Nós vamos se deparar com Ele para prestar conta. Ou seja, é pessoal, é individual. É individual. Cada um vai ter que prestar conta. Eu vou dar conta de mim mesmo. A minha família vai dar conta dela. A minha mãe vai dar conta dela. O meu pai vai dar conta dele. E a pessoa, ela é muito importante para Deus. Você é muito importante para Ele. O texto que nós fizemos menção aqui, que foi em Lucas, a mensagem oficial, no capítulo 18, no versículo 35. A Bíblia disse, aleluias, que para você ver como Jesus ele se importa com as pessoas. Estava ali aquele cego. Aquele cego estava ali na beira do caminho, pedindo esmola para a sua sobrevivência. Mas a Bíblia disse, foi a mensagem que nós lemos em Marcos 18:35. Ele escuta, aleluia, um barulho de muita gente. E ele agora, meus irmãos ouvintes, ele clama, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia de mim. Olha só que coisa interessante. Aquele povo que estava com Jesus, que ia andando com Jesus, mandou que ele calasse a sua boca. Oh, glória. Mandou que aquele cego calasse
calasse a sua boca, que Jesus não ia se mostrar. Cala a boca, cego. Mas ele estava decidido. Qual a decisão que ele tinha? Era de que Jesus o visse. Era que Jesus atendesse. Ele não perdeu a oportunidade. Ele entendeu que aquela era a oportunidade que ele tinha. Irmão, ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Eita glória. Jesus para e mandou que trouxesse o cego. Olha como é que Jesus é tão maravilhoso. Porque Jesus, irmão, ele é para aquele que clama, para aquele que necessita, para aquele que precisa dele. Ele é para atender o necessitado, aquele que precisa, para aquele que clama, não para aquele que rejeita. Independente do que você é, daquilo que você fez, daquilo que você está fazendo, ele é para aquele que clama, para aquele que aproveita a oportunidade. E por que não dizer que a Bíblia disse, Jesus que falou: sem mim nada pode fazer. E ele grita: Jesus para. Jesus para. E quando Jesus para, ele pergunta para aquele cego: o que é que você... Amém, minha irmã? O que é que você quer que eu te faça? Olha que coisa linda. Eita glória. Ei, cego, o que você quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Olha, irmão, eu quero ver. E eu vejo aqui uma situação aqui interessante. Aleluias. Quando Jesus para, manda que o cego venha. E o cego chega até ele. Jesus logo pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você faça? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver a luz do dia. Olha que interessante. Aquele cego estava ali pedindo esmola, mendigando. Ele poderia ter pedido: olha, Senhor, eu quero riqueza, e eu quero, aleluias, e eu quero bonança, eu quero, aleluia, prosperidade. Mas Jesus falou para ele, ele falou para Jesus: olha, Senhor, eu quero é ver, Senhor. Olha o que Jesus falou para ele: e a tua fé, que tu faça? Disse: Senhor, eu quero ver, que eu veja. Disse Jesus: recupera a visão, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus sempre fala de salvação. Nós entendemos que às vezes, quando nós olhamos para esse texto bíblico, eu vejo que Jesus ele veio para dar uma oportunidade para todos os homens, mas principalmente os mais necessitados, quem mais precisa e clama por ele. Ele chama. Ele chama. Aquele cego poderia ter ficado de boca calada, poderia ter ficado sem falar nada, mas ele entendeu, como Jesus disse em Mateus 28, vinde a mim, todo que estáis cansado e oprimido, todos, e eu vos aliviarei. E tomai o meu jugo e aprendei
sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Aqui cumpriu. Vinde a mim todos que estáis cansados. Aquele cego, irmão, ele vivia uma vida cansada. Aleluia, eu entendo, cansada de cegueira. Ele vivia uma vida que ele não enxergava, de sofrimento, mendigando. A coisa mais triste é ter que pedir, mas é melhor pedir do que roubar. Mas aquele cego era a única oportunidade que ele tinha. Era pedir. Ele estava cansado. Eu creio que ele estava cansado daquela vida. Ele não perdeu a oportunidade quando Jesus falou: o que é que você quer que eu te faça? Ele sabia o que ele mais precisava. Nosso irmão Márcio Silva, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Ô, glória. Aleluia. Ele estava cansado daquela vida. O que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Pois então veio. O interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a nossa vida espiritual agora, seja ela rica, seja ela pobre, e olhando para aquele povo da antiguidade, na época que o próprio Jesus, ele andou sobre a terra. Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos todos. Quem se sentia cansado, oprimido, a necessidade, entendia que ele precisava da palavra de Deus, ele logo ia. Ele ia. Podia ser rico, poderia ser pobre, mas muitas das vezes o que mais corre primeiro para Jesus, aleluias, é os pobres. Apesar que tem pessoas que mesmo sendo exprimido, mesmo passando dificuldade, ele não vai, ele não se rende. Não vai. Mesmo Jesus chamando, mesmo Jesus escolhendo, mesmo Jesus, aleluia, enviando, mas a pessoa prefere ficar sofrendo. E a Bíblia diz: já compara a vista. E assim que ele logo viu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Jesus agora, aleluia, ele entra na cidade. Ele estava indo para Jerusalém. Observe, perto da cidade de Jericó. Perto. Então quer dizer próximo do portão. Então aí cumpre aquela palavra que nós lemos aqui no começo, assim, lá em Romanos, que ele é o Senhor de todo, rico e todo aqueles que invocam. Precisa invocar o nome do Senhor, precisa abrir o coração para o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no 19, e tendo Jesus entrado em Jericó, uma história, vamos falar aqui do rico e do pobre, para ver que não tem acepção de pessoa. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Olha aqui, rico e pobre. Eis que estava ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um dos principais dos publicanos. Ele era um dos principais dos publicanos e era rico. Mas ele tinha riqueza, ele tinha bem material, era rico, tinha boa posição social, material. Em outras palavras, não faltava, humanamente falando, nada para ele, porque era rico.
mas faltava uma coisa. Ai, meu Deus do céu! Alabacandarabassura bacara raçandabai. A melhor coisa ele não tinha, que era Jesus, meus irmãos. Ei, aí ele desejou ver quem era Jesus. Mas bem verdade, para você ver como é que Jesus faz, meus irmãos. Por isso que ele me trouxe aqui nesse dia. Quando ele sobe numa figueira, a Bíblia diz aqui, procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Observa que quando o homem ele quer aproximar de Jesus, ninguém atrapalha o homem a aproximar de Jesus. Só quem atrapalha é eu, é nós mesmos. O cego, meus amados irmãos, ele estava pedindo esmola para sobreviver, mas ele escutou o barulho de muita gente. Como é que ele aproximava de Jesus se ele não enxergava? Mas alguém falou para ele: eita cego, Jesus está passando aí, eita glória. A Bíblia disse que como fazia para ele poder aproximar de Jesus? Era gritando. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus parou, atendeu o cego. Agora, trazendo para o outro lado, nós estávamos aqui agora. Quando chega em Jericó, Zaqueu também, ele queria, desejou, ele sentiu a necessidade. Se ele desejou, é porque ele viu que faltava algo no coração dele. Faltava Jesus no coração dele. Ele para e sobe naquela figueira brava. E quando ele sobe na figueira, olhando para baixo para ver, aleluia, olhando para ver, porque ele sabia, ele ficou num ponto estratégico, aleluia, porque ele sabia que Jesus ia passar, aleluia, ali, aleluia. Mas a Bíblia disse que quando ele está olhando, procurando ver quem era Jesus, e Jesus chegou, aleluia, naquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo me convém eu pousar na tua casa. Crede Santo em São Paulo, Deus abençoe a sua vida. Ô glória. Está conosco na live, né? Sempre acreditar. Desce depressa da figueira, Zaqueu, porque hoje mesmo não é amanhã. Hoje mesmo me convém eu pousar na tua casa. Irmão, a pessoa que quer não tem barreira. A pessoa que decide não tem nada que impede. Aleluia. Você sabia, só tem uma coisinha que nos atrapalha, depois eu concluo aqui, nos atrapalha nós a aproximar de Deus. O livro do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, presta bem atenção aqui. (59) de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o vosso ouvido, para que não possa nos ouvir. Ou seja, mas e por que ele não nos ouve? Mas ele continua dentro aqui: mas a vossas iniquidade que faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado que encobre o seu rosto, para que não ouça. Então o Senhor, meus irmãos, nós lemos aqui que ninguém consegue, nós não conseguimos. O Salmo 39, ninguém consegue. O salmista escreveu dizendo que ninguém consegue esconder, aleluia, os olhos do Senhor.
Ele sabe tudo que nós, até uma palavra, antes que nós falamos a palavra, antes que haja a palavra, ele já sabe. E aqui vem Isaías falando. Oh, aleluias. E aí Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o vosso ouvido agravado, para que não possa. Ele não está com a mão encolhida para não nos abençoar, e também não está com o ouvido travado para não nos ouvir. Mas o nosso pecado é que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Aí você pode dizer: pastor Ival, então eu estou perdida. Estou perdido. Mas eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele perdoa o pecado. Aí tem um outro escritor, ele escreveu no livro de 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no verso 14. Aqui foi quando Deus aparece para Salomão, mas aqui vamos falar aqui para eu quero ler somente o 14. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aquele povo falando por Israel, né? Chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então eu o virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eita, meu Deus, tá vendo? Se o meu povo, aí era o povo de Israel na época que essa mensagem estava sendo escrita, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, eu o virei do céu. Ou seja, Deus, ele ouve no céu. Ô glória, amém. Orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, humilhar, irmão, debaixo da potente mão de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós estamos humilhando, não é debaixo da mão de Deus. Muitas das vezes nós estamos humilhando, é para o homem. Muitas das vezes nós estamos humilhando, é para a mulher. E a mão de Deus? Nós temos, chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e eu o virei do céu. A Bíblia diz aqui, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo de número, aleluia, no 1 Pedro, capítulo 5, no verso de número 6, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no seu tempo ele vos exalta. Ou seja, é no seu tempo. Que tempo? No meu tempo não, no tempo de Deus, no seu tempo ele vos exalta. Está vendo aí? Aí ele diz assim, no 8: sede sábio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, buscando, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Primeiro, meus irmãos, nós temos que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, aleluia, sabendo que no seu tempo, que tempo? No tempo de Deus ele vai te abençoar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, mas para isso nós temos que lançar. O que é lançar, pastor? Jogar sobre ele, esquecer. Talvez eu vou dizer para os irmãos, tem pessoa que ele tem um filho que está dando trabalho para ele, para o pai, para a mãe.
Aí nós pegamos, aleluia, oramos para Deus, e eu vou lançar o meu filho sob as suas mãos, aleluia. Se você lançou algo sob a mão do Senhor, pode ficar sossegado, que no seu tempo Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando, meus amados irmãos, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando eu lanço meu filho sob a mão de Deus, talvez, meus irmãos, quando eu lanço na mão de Deus, não, eu não tenho mais o domínio. Claro que nem se não lançar, eu não tenho. Mas quando eu falo, Deus está nas suas mãos, Ele vai fazer agora o quê? Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Talvez tem filho que Deus permite que lança ele dentro de uma cadeia, para trabalhar no coração dele, lá dentro. Meus irmãos, estou dando exemplo para os irmãos. Aí, lançando sobre ele toda a vossa sociedade. 1 Pedro capítulo 5, no versículo de número 6. No seu tempo ele vos exalta. Vigiai, porque o vosso adversário, que é o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas em Tiago capítulo 4, pastor, então é perigoso. No capítulo 4, que o apóstolo Tiago e no versículo de número 7, ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeita, pois, a Deus, resiste o diabo. Então quer dizer, ele anda ao redor do cristão, dos seres humanos, aleluia. E eu vou dizer para os irmãos, na hora que o marido começa a dar os empurrão, que não é para acontecer na esposa ou vice-versa, ou sei lá, o pai brigando com o filho brigando com o pai, a discórdia em casa, é Deus ou é quem? É Deus ou é o diabo? Não, irmão, Deus ele é amor, ele se ajunta, ele quer que você ama, suporta. Meus irmãos, suporta um ou outro. Por mais que as coisas estão difíceis, aleluias, mas você precisa suportar um ou outro. Pastor Lorival, então é tão difícil assim? Não é difícil, porque na verdade primeiro ele está ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas quando você sujeita a Deus, resiste ele, foge. Quem sabe você está vivendo uma luta, está lutando com suas próprias mãos, com a sua própria força, mas o Senhor está dizendo, aleluia, lança sobre mim a vossa ansiedade, aleluia. A ansiedade é coisa triste, meus irmãos. Quando a pessoa bate a ansiedade, você não tem desejo mais de viver, aleluia. Você não tem mais desejo de trabalhar, você não acredita mais, aleluia, que Deus ele pode operar um milagre sobre a sua vida. Você parece que Deus te esqueceu, mas eu quero dizer para você, dizer para mim, nessa tarde maravilhosa, que Deus não lhe esqueceu. Deus não vai lhe esquecer. Ele está contigo, Ele contempla tudo que você está passando, tudo que nós estamos passando, meus amados irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos que Ele quer que nós entregue para Ele. Muito bem, mas vamos voltar no texto. Nós estávamos falando do homem chamado Zaqueu. Ele sobe na figueira e fica olhando para baixo. Jesus chega: Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo me convém eu posar na tua casa. A Bíblia disse que Zaqueu desceu depressa. Ele desceu depressa. E abraçou, chegou no mesmo lugar, olhando para cima, viu, diz Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém passar na sua casa. E apressadamente ele recebeu alegremente. E vendo isso, o povo agora começa a murmurar, dizendo: olha, ele entra, amém, minha irmã? Ele entra na casa de um pecador para hospedar. E Jesus falou assim: Zaqueu, levantou Zaqueu e disse: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres a metade de meus bens. E se alguma coisa eu desfraudei a alguém, restituirei quadruplicado. Olha aqui. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Eu quero dizer para os irmãos, nessa tarde maravilhosa, que Jesus Cristo ele veio buscar, ele veio salvar aqueles que havia perdido. Talvez, meus amados irmãos, você se encontra dizendo que Deus te abandonou, que Deus não lhe viu, que Deus não lhe escuta. Com prova disso, ele me trouxe aqui nessa tarde maravilhosa de domingo, meus irmãos, para dizer para você que ele lhe achou, que ele veio, aleluia, que ele está te vendo, que ele está contemplando o que você está passando. Mas o que nós precisamos, aí você pergunta: pastor, o que é que eu tenho que fazer então? Como foi o cego? Ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. A Bíblia disse que quando alguém falou de Jesus para ele, ele não poderia enxergar, mas qual é a oportunidade que ele tinha? Era aquela. Ele não ia deixar passar a oportunidade. Ele falou: eu vou gritar por ele, aleluia, que ele vai me ouvir. Jesus ouviu o cego. O cego veio até Jesus. E Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Ele falou o que ele queria. Ele queria ver. Era o sonho. Foi na hora, foi resolvido na hora. Porque ele queria ver. Jesus resolveu a situação dele na hora. Jesus está dizendo para você nesse exato momento: ele pode resolver a sua situação na hora. E Zaqueu viu a oportunidade. Ele desejou, aleluia, ele desejou ver quem era Jesus, meus irmãos. Jesus chegou lá, falou: ei Zaqueu, desce depressa, é hoje mesmo, e a mim convém eu pousar na tua casa, hoje mesmo eu estou aqui, aleluia. Ele abraçou Jesus. Se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade. Se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de abraçar Jesus, meus irmãos. Aleluia. Abraça Jesus. Receba Jesus. Ele chama todo, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você está fazendo. Ele diz: vinde a mim, todo que está descansado, todo que está oprimido, eita, e eu vos aliviarei. Pastor, eu estou passando uma luta muito grande. Você precisa entender o que é uma luta que você está passando. Se essa luta é alguma dificuldade material, espiritual, ou se é a luta do dia a dia. Porque a luta, aleluia, mesmo com Jesus, a luta ela vem. Vem, pastor, vem. E aí? Então não adianta ter Jesus, adianta. Porque quando você está com Jesus, meus irmãos, aleluias, o vento sopra. Oh meu Deus do céu, a enfermidade pode vir, aleluias, mas você clama por Ele, Ele lhe atende. Sabe de quem que eu lembrei aqui? De 3 pessoas que eram muito amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro, lá em João capítulo 11. Amigo de Jesus. Jesus, quando ia para Betânia, passava ali na casa de Marta, Maria, Lázaro, pregava para elas ouviam Jesus. Mas um dia Lázaro ficou doente. Lázaro fica doente, Maria sendo amiga de Marta, sendo amigo de Jesus, manda chamar Jesus. Jesus, o seu amigo está doente, Lázaro está doente. Seu amigo Jesus, venha cá, meu irmão, venha cá fazer alguma coisa.
Jesus, amigo de Marta, de Maria, de Lázaro, manda um recado, dizer: diga para ela que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava enterrado, já fazia 4 dias que estava enterrado, e Jesus perguntou: onde é que colocou? Aleluia! E ali foi quando ela falou para Jesus: vem ver, Senhor. Jesus falou para Marta: Marta, irmã do defunto, tira a pedra. Ai, padagaço. Tira a pedra, Marta, irmã do defunto. E ela falou: Senhor, já cheira mal, porque já se faz 4 dias. Oh, glória. Jesus disse para ela: Marta, não te disse, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Eu estou te mandando você tirar a pedra. Irmão, era amigo de Jesus, passou pela prova, passou pela enfermidade, a enfermidade veio, porque tem coisas que ela carnalmente falando, tem lutas que ela vem, tem enfermidade que às vezes nós mesmos provoca ela. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Você que gosta de comer muito sal, você é um candidato a ter pressão alta. Você que gosta de muita gordura, você é um candidato a ter problema de coração e a pressão alta também. Coisa básica eu estou dizendo, que eu não estudei medicina, estou dizendo uma coisa bem básica. Pastor, e eu gosto muito de tomar um guaraná, eu tenho um almoço, nem junto, não estou dizendo que você não possa tomar um guaraná, mas todo dia, dependendo daquele guaraná, futuramente você vai ter um problema no rins. Pastor, aleluia! E eu gosto de tomar café desmediadamente. Você pode alterar a sua pressão. Você entendeu, meus irmãos? E assim, você sabe, eu estou dando as coisas bem básicas assim. Surgiu. Mas tem coisas que ele surge de repente. Tem enfermidade que ela vem de repente na pessoa. Questão da idade, aleluia. Se você pega muito peso, você tem peso demasiadamente, você pode ter um problema de coluna assim, aleluia, fora do comum. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo você tendo Jesus, você pode vir, aleluia, e Lázaro fica doente. Aí quando chega lá, estava morto. Aí quem olhou para Marta e Maria: ei, vocês eram tão amigos, ele abriu os olhos cegos, por que não fez alguma coisa para que ele não morresse? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, cadê ele? O que ele faz por vocês? E agora? Aleluia. Mas Jesus falou para Marta: Marta, tira a pedra, aleluia. Até que ela caiu na besteira: Senhor, já cheira mal, já se faz 4 dias. Jesus disse para ela: eu não te disse, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Oh, glória. Aleluias. Aí ela tira a pedra e Jesus ora e dá um brado: Lázaro, saia para fora. Eita glória. Lázaro, saia para fora. E ela saiu, e ele saiu com vida. E o povo, quando viu aquilo, glorificaram a Deus. Jesus falou: desata ele, deixa ele andar, desata ele não veio para ficar preso, desata ele. Morreu mais depois, mas aquele dia Jesus ressuscitou para mostrar para mim e para você hoje, aleluia, que talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida, que alguém falou para você que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, mas eu quero dizer para você que aquilo que quando para o homem não tem mais jeito, a última palavra ela vem de Deus, que criou o céu, que criou a terra. Quando o advogado ele abandona a causa, quando o juiz, aleluia, ou tipo assim, o advogado abandona o juízo, quer dar a causa perdida, eu estou dizendo para você aqui que a última palavra ela vem da boca do Senhor, que criou o céu, que criou a terra. Neste mundo você vai passar por aflição, nós vamos passar por aflições. Jesus diz isso para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus abençoe os irmãos. Zaqueu, irmão, aleluias, ele desejava ver quem era Jesus. O cego, aleluias, ele não perdeu a oportunidade. E eu e você,
Não perca a oportunidade não, meu irmão. Entrega para Jesus. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E demais coisas ele fará. Deus abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que estão conosco. Nós estamos hoje aqui na região do Jardim Campo Belo, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de esperança e trazendo uma palavra de solução para a sua vida e para a minha vida. E eu quero desde já estar agradecendo a cada um dos nossos irmãos que estão conosco através da live, aleluias, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. A paz do Senhor para você de perto, você de longe. Levanta a sua cabeça, independente da situação que você está vivendo. Eu quero dizer para você que ainda tem esperança. O cego, aleluia, que foi a mensagem dessa tarde, estava ali. Estava ali. Nosso irmão Bruno Gomes, Deus abençoa, estava ali, pedindo esmola, uma vida comum, normal, do dia a dia dele, todo dia estava ali. Mas naquele dia, ele viu algo diferente. Jesus passou, ele abraçou a oportunidade. Por mais que ele não tinha visão para ir para ir até Jesus, mas ele falou: se eu gritar, ele vai me escutar. Eita glória. Se eu clamar, ele vai me escutar. Então Deus, ele escuta o nosso clamor. Por isso que ele falou para o profeta Jeremias: clama a mim, Jeremias. Jeremias preso, e eu respondi-te. Clama, não desista, clama. E o cego clamou. Jesus foi lá e restaurou a vista do cego. Zaqueu sobe na figueira. Jesus falou: desce depressa na figueira. E você tem que descer de quê? Pastor, eu não acredito. Você precisa crer. Irmão, nós precisamos acreditar. Estou aqui porque você é muito especial para Deus. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de alguém fazer um trabalho como esse aqui, aleluias. Mas se você não tiver, entenda que Deus ele me trouxe aqui hoje para dizer que tem um projeto muito grande sobre a tua vida. E tem um projeto muito grande para a sua família. Não é em vão, irmão. Sabe você rodar a cidade inteira? E eu poderia sair da minha casa e ir para o centro da cidade. E eu poderia ter ido para o Barão Geraldo. E eu poderia estar na feira aqui no Campo Belo. Eu poderia estar no outro campo do outro lado. Aleluia. E eu poderia estar em casa, no bairro que eu moro ali, região do Maria Rosa ali. Não. Mas Deus colocou no meu coração: pare, pregue para ele, pregue para ela. E cada um dos irmãos que está nos assistindo também, você não é em vão, está nos assistindo, não. É porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua família. Deus está dizendo para você: quem sabe tem um filho, um parente fora, e esse filho, aleluia, está dando trabalho para você. Lança sobre o Senhor, lança. Mas quando você lançar sobre o Senhor, não tire. Deixa que o Senhor trabalha, deixa que o Senhor cuide, deixa que o Senhor salva, deixa que o Senhor liberte, deixa que o Senhor transforma. Amém, meus irmãos? Então Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade, foi para a figueira. E Deus está dizendo para você: não perca a oportunidade. O cego não perdeu a oportunidade. Jesus estava passando. Eita glória! Ele gritou. E o Senhor falou aqui nessa tarde: ansiedade. Você que está ansioso, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você.
E se Ele tem cuidado de você, Ele vai continuar sendo. Ele vai continuar sendo, cuidando da sua família. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é todo poderoso. E quando Ele promete uma coisa para o homem, promete uma coisa para a mulher, pode passar o tempo que passar, Ele cumpre no seu tempo, lançando sobre Ele vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No seu tempo Ele vai cuidar de você, como Ele tem cuidado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos moradores aqui desse bairro aqui de Jardim Fernanda, região aqui do Jardim Campo Belo. Aleluia. Cada um dos nossos irmãos que estão conosco através da live pelo Facebook. Deus abençoe. Eu quero aproveitar e mandar a paz do Senhor também para o nosso irmão. Sempre está conosco. Nosso irmão Paulinho, ali no estado do Piauí, lá em Simões. Sempre o irmão Paulinho está conosco. Aleluia. E que Deus abençoe. Eu vi chegando em casa que ele tinha entrado e eu não dei nenhum alô, mas que Deus abençoe nosso irmão Paulinho ali no estado de Simões, estado do Piauí ali, e é uma benção para a glória do nome de Jesus Cristo, né, meus irmãos? Só tem agora como agradecer os irmãos, todos que estão conosco na live, aqueles que vão assistir depois, cada um dos moradores aqui, que Deus abençoe a cada um dos irmãos pela paciência, que os irmãos tiveram com a palavra de Deus, entendem que Deus tem um plano, um projeto na sua vida. Por isso que Ele me trouxe aqui. Entrega a vida para o Senhor Jesus. Nosso irmão Raimundo Antônio, Deus abençoa. Eita glória. Deus abençoa cada um dos irmãos. Agora só nos resta agora agradecer a Deus por tudo e ir para casa descansar um pouquinho, porque amanhã nós vamos estar trabalhando para a glória do nome de Jesus Cristo, né? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos lhe agradecer, meu Pai, por essa palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Pai, estar na presença do Senhor, louvando, exaltando o nome do Senhor. Oh, meu Deus, vai de encontro a cada homem, cada mulher que ouviu a palavra do Senhor, trazendo uma resposta, e para que eles possam entender o chamado que o Senhor tem na vida de cada um. Eu lhe peço por fé, já querendo lhe agradecer no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, não só eu para sempre. Diga amém. Assim eu encerro no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou